Germano, pode começar? Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos na nossa casa de oração, onde viemos pedir a licença dos bons espíritos para iniciarmos os trabalhos, onde viemos pedir paz e luz a nós mesmos, aos nossos familiares que estão nas nossas casas, aos nossos amigos, vizinhos, inimigos, que todo mundo tem, aquele que não gosta muito. Pedimos, então, muita paz e muita luz à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso mundo. E hoje vamos, então, receber a Germana aqui com a gente para ministrar a palestra desta noite. E a mensagem que eu trouxe para vocês, ela diz assim: depende de você. A ofensa incomoda? Aplique o esquecimento. A humilhação tortura? Alivie com a indulgência. O desgosto machuca? Utilize o entendimento. A derrota deprime? Aceite os seus limites. A frustração irrita? Use o discernimento. O engano condena? Tente o recomeço. O desprezo magoa? Prove da compreensão. A dificuldade o aflige? Resolva com trabalho. A decepção desanima? Retempere a coragem. A violência domina? Acredite na brandura. Antes que a explosão aconteça, desative a bomba da cólera, evitando as situações que detonam a raiva destruidora. A paz depende de você. Ou seja, a paz depende de nós. Boa palestra, Germana. Obrigado. Vai aqui, Germano. Não pode deixar. Boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, Germano Carvalho, para quem não me conhece, e nós estamos aqui na Sociedade Espírita Irmãzinho para uma palestra. E hoje, eu sempre faço uma palestra, eu ponho música, eu sempre falo um assunto tanto quanto polêmico para dar aquela mexida com aquele dentro da gente, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou usar as palavras, vou usar aquilo que Chico Xavier usou. E ninguém melhor exemplo dentro do Espiritismo do que Chico Xavier. Só que eu não vou ficar aqui falando, repetindo quais os livros que ele escreveu, quantas obras ele fez, mais de 500, em quantos países ele foi traduzido. Eu vou dar um enfoque um pouco diferente naquilo que ele realmente, nas palavras que ele falou e que a gente pode tomar como lição e trabalhar em cima disso, de um jeito mais simples. Porque Chico Xavier, ele deixou algumas mensagens, experiências dele, pessoal, em várias circunstâncias da vida, ele falava alguma coisa. As frases, as coisas que ele falava eram tão profundas, tão simples na maneira dele expor, porque ele era uma pessoa simples, mas tão profundo no seu significado. E é disso que a gente vai falar. Mas antes, para todos, eu sei que todo mundo conhece, eu gosto, então eu vou colocar uma música onde a gente vai ouvir sobre a vida de Chico Xavier. Tá? Um resumo daquele, depois vamos entrar nas palavras sábias dele. Dá uma ideia? Silêncio da dor tão cedo, com o mundo pesado.
É isso, senhores. Ficou um pouquinho comprida, porque eu quis trazer realmente a história dele musical. E depois eu vou colocar lá no nosso WhatsApp, no nosso site, a música para quem quiser baixar. Ok? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou ler algumas frases que Chico falou. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem no Everest ou fizessem grandes sacrifícios. O que ele pediu? Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. Então, na verdade, o que acontece? O que Chico Xavier diz não é difícil, gente. Cristo não exige perfeição de ninguém. Cristo não exige que você seja perfeito, que você siga os seus caminhos, faça tudo direito, porque Ele sabe que nós somos espíritos em formação. E como nós estamos aqui nesse mundo, para caminhar, para aprender. Então as palavras dele eram simples, mas traziam a verdade. A gente só tem que procurar sempre evoluir, sempre, sempre. Outra frase que Chico dizia era a seguinte: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas, elas nascem de minúsculas sementes. A reprodução da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou pedir condições diferentes daquelas que possui. Olha, como é profundo. O que ele está dizendo aqui para nós? Que a gente é possível fazer o bem, não importa em que situação você esteja. Você não precisa ser aquela pessoa iluminada, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter dinheiro sobrando. O bem é muito fácil de fazer. Uma semente que você plante, por menor que seja, ela vai desejar. O bem está feito. Você vai ganhar ajudando de qualquer maneira outra pessoa. Para servir a Deus, ninguém precisa sair do próprio lugar que está. Para servir a Deus, você não precisa ser um exemplo. Olha, que homem santo, não, você só tem que ser uma pessoa boa, que siga os ensinamentos que Cristo deixou. Então, essa frase de Chico Xavier traz para a gente o cultivo da simplicidade, o cultivo da bondade feita sem esperar retorno. Seja simples, sirva a Deus, não se preocupe. Não procure fazer tanto sacrifício, procurar tanto empecilho para fazer. Faça. É isso que ele quis dizer com essas palavras. Olha o que ele dizia: que os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar. Sempre. Nós sempre temos também conosco. Mas é preciso que, pelo menos, nós ofereçamos um abraço. Isso é a palavra do Chico Xavier, tá? Hoje eu estou usando o Chico para fazer a palestra. Muitos ficam na expectativa de socorro do alto, mas não querem nada com esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Eu não sei se vocês conhecem alguém aqui, tem alguém assim. Tem gente que, meu Deus, me ajude, mentores, por favor, me socorro. Só que ele não está fazendo o mínimo. O que é o mínimo? É o que você, pelo menos, esteja disposto a mudar. Esteja disposto a ir buscar conhecimento. Se você tenha em você pelo menos um pouquinho de vontade de evoluir. Nem isso você faz, nem o básico. Você sai, me ajude, ele está lá, ele está com você, mas você tem que ter merecimento. Né? Não adianta, nós temos que dar uma base para que os nossos mentores possam nos ajudar. É que nem a história do truco lá, que é lá no Cristo Redentor. Fala, meu Deus, eu preciso ganhar na loteria, Aí o Cristo está lá, de alfabeto. Um dia o Cristo falou,
Pô, Salim, mas pelo menos joga. Eu ajudo, mas pelo menos joga. Eu estou exagerado, mas é bem assim. Entendeu? Os espíritos estão aí para ajudar. Só que você tem que fazer o mínimo. E aí, Chico Xavier, poucas palavras, coloca de uma maneira tão clara para a gente seguir. Olha que lindo. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos para olhar por nós mesmos. Nem Cristo, e é verdade, você pode pegar a Bíblia, o Evangelho, Cristo não resolvia o problema das pessoas. Você não via Cristo correndo atrás de problemas em cada um. Não. Cristo trazia o conhecimento, ele ensinava o caminho. Então, o que acontece? Não se agore você a tentar resolver o problema de A, de B, de C, do filho, da tia, da sogra. O problema da sogra ninguém quer resolver, mas do tio, da sogra. Então faça o seguinte, procure, primeiro de tudo, pensar no seu crescer, no seu evoluir. Tá? Porque nem Cristo fez isso. Cristo tinha um objetivo e até daquele objetivo que você tem que ir. E o nosso objetivo tem que ser qual? Evoluir. Evoluir quem? Eu, a minha alma, o meu espírito. Então, faça como Cristo fez. Ache o caminho. O máximo que você pode fazer é mostrar o caminho para alguém. Você não tem que percorrer o caminho com ele. É isso que essas palavras de Chico Xavier trazem na essência para a gente. Olha, nunca quis mudar a religião de ninguém, disse Chico, porque positivamente. Eu acredito que a religião seja melhor. Não acredito que a religião, não acredito que a religião A seja melhor que a religião B. Na origem de toda a religião cristã está o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seguiu o Evangelho? Quer seguir o Evangelho? Olha o que ele disse, como é profundo. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade. Ou seja, fora do amor não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Se ele tivesse escrito ali fora do Espiritismo, Chico Xavier teria ido para outro caminho. Porque nós não podemos crer ou interiorizar de que o catolicismo, o evangelho, a umbanda, seja qual for a religião, não é o caminho certo. Não. Para que a gente evolua, para que o ser humano evolua, o principal é a caridade, a bondade, o amor ao próximo, a vontade de ajudar, tratar o outro como ser humano. Não importa de que religião você vai seguir. Então, se por acaso nós olharmos todas as religiões, nós vamos ver que todas têm a sua base, o seu nascimento em Cristo. Exceto o islamismo, o Buda, é outra que eu estou dizendo, a parte ocidental. Então, todas elas são baseadas no cristianismo, nas palavras que Cristo diz. Então, aí que ele falou, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Se preocupe em interiorizar e procurar os caminhos que Cristo deixou. Esse é o mais importante. O desespero é uma doença, e um povo desesperado, lesado, com dificuldades enormes, pode enlouquecer, como qualquer indivíduo. Eu acho, vou até dar uma pausa aqui. Não estou falando de política, estou dizendo a situação no geral. Gente, o povo, quando toda a conjuntura leva a uma situação de desespero, de criminalidade, de falta das coisas básicas, as pessoas perdem o senso. Não vou dizer que ficam loucas, mas começam a cometer coisas que normalmente não cometeriam. Né? Perde o próprio discernimento. Isso é lamentável. Mas pode-se dizer que tudo decorre da ausência de educação, principalmente de formação religiosa. Uma pessoa criada num lar cristão, com o pai e a mãe cristã que ensina desde pequeno os valores morais, os valores cristãos, a possibilidade, a probabilidade de que os filhos dessas pessoas sigam o caminho reto é muito maior do que em um lugar onde não tem isso. Então a formação da pessoa passa por uma formação religiosa.
Então a gente tem, não a obrigação, mas o dever de sempre com os nossos filhos, aqueles que interagem com a gente está passando um pouco desse lado espiritual. Porque às vezes nós esquecemos disso. Nós cobramos nota, na escola nós cobramos isso, A, B, C, mas não cobramos retidão, não passamos os valores que tem. É isso que leva a pessoa sem esse senso, sem esses valores cristãos incutidos, a probabilidade dele tomar um caminho que não seja, ou cair em desespero em função das coisas que acontecem no mundo, é bem maior. E Chico já sabia disso. E por isso que ele dizia essas frases. Olha, gente que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão escancarar. Lei de enganos. E é verdade. Tem gente que. Eu sou tão bom até que eu, com certeza, quando eu desencarnar, meu lugar está seguro. Por quê? Porque eu vou no centro, eu vou na igreja, eu rezo. Não é assim. Lei de engano, as coisas não são assim. Quando você chegar do lado de lá, você vai ser pesado pelo bem que você deixou, pela caridade que você praticou. Ninguém quer saber o que fomos, o que a gente teve, que cargo a gente ocupava. Não. No lado de lá, o que conta é a luz que cada um leva. E como é que eu ganho essa luz? Seguindo os passos do Evangelho, seguindo os passos naquilo que Cristo falou. Bondade, caridade, amor ao próximo. Então aqui é uma alerta para que as pessoas que hoje têm cargo, têm dinheiro, se acham que a mesma situação que ele vai encontrar lá, ele não é bem assim. Aquilo que realmente a gente leva são os valores que a gente cultiva. Essa é uma preocupação de Chico Xavier. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. É o tal do mimimi que hoje chama, né? Que na verdade as pessoas se ofendem, mas com a mais leve probabilidade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos ao mundo para nos banhar em água de rosas. Somos espíritos altamente intimidados. Dentro de nós, o passado dá fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Ele está nos lembrando o seguinte: gente, nós estamos no planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações. Se nós estamos aqui, é porque nós temos culpa no cartório. Então, não espere uma vida de mar de rosas. Não espere, mas eu estou com dificuldade. Vai aparecer dificuldade, graças a Deus que aparece. Mas o meu filho não. Por que será que isso acontece? Por que meu filho está aí? Por que será que isso acontece comigo, essas coisas? Meu filho, se está acontecendo, pare, pense. Algum motivo tem. Esse mundo é para você evoluir. E não existe maneira de você evoluir sem enfrentar as adversidades. Você tem que olhar as adversidades como oportunidade. Claro, a gente não quer que exagere. Só adversidade também não. A gente precisa ter algumas alegrias. E tem. Todo mundo tem, né? O seu período de mansidão. Mas a gente não pode ficar suscetível, por exemplo, por qualquer ofensa, por qualquer coisa que aconteça, aprender a perdoar. Ou você escuta uma palavra, você escuta uma frase que não te agrada, pronto, parece que o mundo acabou. Não é assim, né? É por isso que tem pessoas sempre ofendidas. É o mimimi, né? Porque hoje que qualquer coisa as pessoas levam para o lado pessoal, acham que você está ali. Não é bem assim. Então a gente tem que aprender a aceitar as dificuldades que vêm. E aprender a lidar com aquilo que não te agrada. Não se sinta o mais alto dos espíritos, nem mais baixo. Você é só mais um espírito na caminhada nesse mundo. A reencarnação. Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo o respeito às demais religiões, ele falando, tá cheio, eu não vejo explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Uma das coisas que sempre aprendi com os benfeitores espirituais é não colher o livre-arbítrio de ninguém. Os que viveram na minha companhia sempre tiveram a liberdade para fazer o que quiserem. Gente, o que o Chico está dizendo aqui, que ele, a base do Espiritismo, a base da nossa crença, e a gente passa a acreditar nisso, vai ver assim, é a reencarnação.
A gente temos que viver sempre lembrando que nós somos espíritos que já viemos aqui muitas e muitas vezes. E ainda estamos aqui. E vamos vir outras vezes. Essa nossa passagem, de 70, 80 anos que nós vamos viver aqui, ela é só mais uma. E em cada uma delas, nós temos a oportunidade de mudar. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E ele fala, né, uma das coisas que eu sempre aprendi, eu não tolhei o livre-arbítrio de ninguém. Então, às vezes, pais, mães, irmãos, querem moldar o outro. Você quer que o outro se adeque aos seus parâmetros. Eu projeto aquilo que eu sou no filho, eu projeto aquilo que eu sou no outro, e não. Não é isso que ele está dizendo. Nessa encarnação, você tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. É claro que você vai fazer o seu papel de avisar, de conversar, de aconselhar, mas você não pode tolher. Você não pode, não. Você tem que fazer do jeito que eu faço. Não, não é bem assim. E lembrar sempre que é só mais uma reencarnação. Aqueles espíritos que convivem com você nessa e outros já conviveram, podem ter netos ou não, e pode ter ser espíritos novos que estão aqui para que você aconselhe o caminho, mas permita que ele tenha livre-arbítrio. Como você tem o seu, ele tem que ter o dele. Nunca tente tornar o livre-arbítrio de ninguém. Nunca tente determinar o destino de outra pessoa baseado naquilo que você crê. São frases simples do Chico que levam a gente a pensar. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas que nós tivemos muito. Emmanuel sempre me ensinou assim. Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Está claro, eu acabei de falar um pouco agora atrás. Né? Aprenda a conviver com o contrário. Né? Graças a Deus, não me lembro de ter revidado a menor ofensa das irmãs que sofreram. Esse é o Chico, não é o meu caso. Tá? Certamente eu vim julgando todas elas, o meu aprendizado, e não me recordo de que tenha conscientemente magoado a quem quer que seja. Isso é o Chico Xavier. A gente, infelizmente, não tem essa grandeza toda. A gente, com certeza, já magoou alguém. Né? Emmanuel sempre me diz, Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Esse é o conselho sábio. Esse é o conselho do Chico, sábio para todos. Nós temos que controlar uma coisa que nós temos felina, que é a língua. A língua é mais rápida que o pensamento, por incrível que pareça. Né? A gente, às vezes, abre a boca, fala coisa que não quer falar, ou que nem está sentindo. Depois que você fala, você quer voltar atrás. E aí isso magoa as pessoas. Então, orai e vigiai. O vigiai aí tem que ser ressaltado. Tem que pôr um sublinhado lá embaixo. O vigiai. Evite falar as coisas que vêm na sua cabeça, porque a nossa cabeça pensa muito rápido. E é aquela frase batida, mas é verdade. E flecha solta. E palavra dita não tem volta, não recorre. Né? Depois que você soltou, não recorre. Então, vamos tentar parar um pouco, pensar antes de falar. É uma das coisas que o Chico tinha e queria nos ensinar. Outra coisa, sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor não nos ensinou a pedir o pão. A pedir o pão, mais 2 carros, mais um avião. Não precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de nós. Podemos ser chamados hoje à vida espiritual. É verdade. Isso é a cobiça, né? A gente parar para olhar friamente, se parar um dia e pensar, a gente vai ver que a gente não precisa de tanta coisa para viver. Porém, a gente está sempre procurando mais. Está sempre procurando. Você consegue um carro, você quer um carro melhor. Você compra cheguei nesse carro, ele começa a pensar no outro. Você tem uma casa, você quer uma casa mais bonita, mas você quer. Então, a gente é um carrossel. A gente tem que lembrar de uma coisa. E toda essa nossa dedicação para conseguir as coisas materiais ou as coisas que nos vão dar conforto
A gente tinha que voltar isso para a parte espiritual. Se a gente fizesse isso, seria uma maravilha, não acha? A gente perseguisse a parte espiritual com tanta gana que a gente faz para conseguir o material, será que a gente não estaria melhor? A gente pensar. Porque a gente tem que lembrar de uma coisa, a vida a gente nunca sabe quando vai terminar. Né? Hoje, nós estamos aqui, daqui meia hora a gente não sabe. Mas temos que viver, gente, sempre pensando que nós vamos chegar aos 100 anos. É um conselho, aí não xinga, é um conselho meu. Eu acho que todo mundo tem que viver como se fosse chegar aos 100 anos. Todo mundo. Né? A gente tem que fazer as coisas, não, daqui 30 anos eu vou estar tendo o resultado do que eu estou fazendo hoje. Não importa se você tem 60, 70, 30. Você sempre tem que pensar que você vai viver muito. Porque um dia a morte chega, então não pensa nada. Né? Tudo que a gente cria para nós, a gente não tem que ser aquela. Tudo que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia e depressão. Aí, eu não creio que ele esteja dizendo da parte material. Ele está dizendo mais das coisas que nós criamos interiormente. As coisas que a gente imagina dentro da gente e as coisas que não se concretizam. Eu quero que meu filho se forme, eu quero, daqui 2 anos eu quero estar fazendo isso, eu quero ter esse tipo de relacionamento e aquele relacionamento não acontece. Eu almejo que meu filho faça isso, seu filho não vai fazer, ele procura outro caminho. Então o que acontece? Isso vai criando dentro de você angústia, depressão. Então não faça isso. Se preocupe com o seu eu, preocupe com a sua alma, com o seu caminho. Porque, gente, nós não somos eternos. Então, vamos nos limitar ou vamos dar uma podada naquilo que a gente tenta, imagina para a gente, principalmente na parte material. Agora, na parte espiritual, eu aconselho o contrário, pense alto. Pense alto, porque se você não conseguir, pelo menos o patamar que você chegar já está de bom tamanho. Não pense pequeno quando você pense na sua alma. Pense alto. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem. Valorizemos o amigo que nos socorre. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Gente, eu já fiz uma palestra, não sei o que seja aqui, mas sobre a amizade. A amizade é muito importante. A verdadeira amizade. Existem espíritos que vêm com a gente de encarnação em encarnação. É um grupo de família espiritual. E pode estar com você. E você sente isso. Nós, mesmo com esse crescimento, a nossa alma sente o amigo que está junto contigo. Então, dê valor àquela pessoa que você realmente vê que é teu amigo. Quem é aquela que é seu amigo? Como é que eu vou reconhecer? Aquele que está com você nos piores momentos da sua vida. Você ser amigo de alguém, quando alguém está bem, está feliz, fazendo festa, é muito fácil. Então, como é que eu reconheço o grande amigo? É quando você precisa de um ombro, a pessoa te socorre, você... Claro. Antes de eu ser internada, eu tinha vários amigos. Depois que eu comecei a ouvir vozes, tudo que eu tinha esse problema, eu fui abandonada. Mas está vendo? Esse é um exemplo claro. Acontecem as coisas que nos mostram quem são as pessoas que realmente merecem estar com a gente. E com certeza, eu vou arriscar, tá? Estou dizendo que seja o teu caso. As pessoas que você menos valorizava foram as que ficaram do teu lado. Tá? Estou dizendo que foi. Estou dizendo que normalmente acontece isso. A amizade é assim. E tudo o que podemos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que antepõe as forças do mal. Ninguém tem direito de omitir. Isso. Tudo que a gente puder fazer, para praticar o bem, a gente deve fazer. Tudo. Não importa. Procurar as oportunidades para fazer o bem. Porque às vezes a gente está tranquilamente na sua casa, você está confortável, você vive numa bolha, que agora está na moda falar que vive numa bolha, né? Então você vive numa bolha dentro da sua casa e você não vê ou não quer ver a necessidade que bate na tua porta.
que está a 5 passos de você. Às vezes a gente, quando eu falei, estou falando de mim também, né? Às vezes a gente não vê a necessidade de estar ali do seu lado. Ou pelo menos vê, faz de conta que não vê, faz olhos de quem não enxerga. Uma das mais belas lições que eu tenho aprendido com o sofrimento é não julgar. E é muito difícil não julgar, né? Eu tento muito não julgar as pessoas, mas é muito difícil. A gente parece que a coisa, quando você vê que já está mudando. E o que é julgar? Não é julgar mal, não. É você assumir que você, a sua opinião a respeito de uma pessoa está correta, sem nem permitir ao outro lado dar a oportunidade de provar o contrário. A gente toma decisões precipitadas, baseadas em vestimenta, baseada em posse econômica, baseada em cultura, maneira de falar. Você olha e julga, esse aí não se dá. Aquele, então, é uma coisa que nós temos que aprender. Aí buscar o bem para fazer, buscar o que para fazer o bem, e outra coisa, pensar, não julgar. Primeiro, buscar entender o porquê que as coisas são ou nos apresentam daquela maneira. Sempre parar e refletir. Eu sei que é difícil, a emoção, o nosso coração, ele nos engana às vezes. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. E é isso que o Chico está chamando a atenção aqui. Buscar, somar esforços, buscar oportunidade para se fazer o bem. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem nas suas vidas. Agora é livre, fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar que nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Isso sim, exemplo. Todos nós, meus filhos, os seus filhos, o seu irmão, a sua família, o teu amigo, ele se baseia no exemplo. O que você fala, a pessoa tem que ver em você. Então, o teu filho, ele é muito mais guiado por aquilo que ele vê você fazer do que aquilo que você fala. Se dentro da sua casa você é mal-humorado, dentro da sua casa você se fecha, você vive discutindo, ou discute com a sua mulher, e depois você vai na rua, teu filho vê você falando que você, uma coisa totalmente diferente, não adianta, ele vai se basear pelo exemplo. Na nossa vida, nós fazemos isso. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu julgo por aquilo que ele faz. Eu não julgo nunca por aquilo que a pessoa fala. Eu escuto, eu entendo, eu aceito, porém, eu perco um tempo mais e vou ver. Deixa eu ver como é que essa pessoa age. Então, tome isso como exemplo. Espiritualmente, nós temos que ser exemplo para a nossa família. Nós temos que ser exemplo para um amigo. Nós temos que ser exemplo para uma pessoa que você não conhece. O espírita tem isso, né? A pessoa que é espírita, que a pessoa sabe que você é espírita, e você vai no seu espírita, esse é mais marcado ainda. Para que a pessoa falar, aquele cara é espírita, não, o que ele está fazendo. Não é assim. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quanto mais você pareça correta, quanto mais você pareça melhor espiritualmente, maior é a sua responsabilidade. Você vai ser exemplo para alguém. E é tão gostoso isso. Quando você é exemplo do lado bom, é uma maravilha. A satisfação pessoal é muito grande. Acredite. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Verdade. Senão a gente vai voltar para o lado de lá com uma sensação de vazio. Né? A questão mais afetiva para os espíritos, uma lei, é a consciência do tempo perdido. Gente, nós só temos uma encarnação. É uma encarnação de cada vez. São 80 anos. E às vezes a gente perde muito tempo aqui, perde muito tempo sem fazer as coisas que deve. Nós demoramos 30, 40 anos para começar a entender o valor da alma. Quando a gente tem 20, 25, não estou muito preocupado com isso, não, tem muito para viver. Então, é festa e tal. Não. A gente perde metade da vida entre a infância e a juventude sem progredir basicamente nada. São raros os casos que durante essa fase, até os 30, 30 anos, a alma evolui.
Isso que estou falando é a leitura. Né? Então a gente tem que lembrar disso. Né? Para que a gente chegue do lado de lá e leve alguma bagagem. Né? Vai levar uma mala para lá. Vai levar uma mala do quê? Né? Tem que levar uma mala carregada de bagagem que entre lá contigo. Não adianta você carregar de dinheiro, posição, você não vai entrar. Você tem que carregar de coisa boa. Tem que carregar de amor, de caridade, de compaixão. É isso sim. A mala fica, essas coisas que estão dentro entram. Então, para a gente não chegar lá e não perder tempo, vamos lembrar disso. Vamos lutar contra o comodismo e ociosidade. É muito cômodo eu ficar em casa. É muito cômodo eu não vir e não ouvir. É muito cômodo eu não ler, não procurar ter conhecimento. Se eu não conheço, eu não padeço. A partir do momento que você tem conhecimento, a sua consciência começa a te cobrar. Se você não conhece, você é indiferente à coisa. Então, a pessoa que fica na ociosidade é cômodo para ele. Ele está feliz aqui, nessa encarnação. E quando chegar lá? Então a gente tem que ser inconformado. Nós temos que ser inconformados, rebelde até, espiritualmente, para que você cresça. É isso que Chico está dizendo. Olha aqui, afinal, devemos aceitar a chegada da chamada morte, que é o fim da nossa encarnação, assim como o dia aceita a chegada da noite, que é uma coisa natural. Tendo confiança que em breve, de novo vai raiar o sol. O que ele está dizendo aqui? Gente, eu vejo muita gente com medo da morte. Né? As pessoas têm pavor da morte. E isso nós que somos espíritos, principalmente, nós temos que ir perdendo isso aos poucos. Não é que a pessoa vai virar espírito e vai perder, isso não acontece. Isso não acontece, cara. Agora eu me tornei espírito e não tenho mais medo da morte. Mentira. É mentira. Você pode aceitar melhor. O medo da morte nós vamos ter sempre. Mas a gente tem que lembrar que o fim da nossa caminhada, ele é previsto. Você já discutiu isso do lado de lá. É que quando você vem para cá, você esquece. Então, a nossa preocupação tem que ser com o quê? Com o meio. Né? O momento que você chega, o momento que você vai embora, o meio é que tem que nos preocupar. Né? Temos que aceitar. O dia ele é cumprido, ele começa até a noite. A gente vai aproveitar esse espaço. Né? A gente tem que fazer isso, perder esse receio de que as coisas vão acontecer e trabalhar todo dia para que isso aconteça, para que a gente realmente chegue lá, quando cair a noite, evoluído. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. Exatamente, nós somos criança, somos jovens, somos fortes, bonitos, belos, somos adultos, começamos a ficar velho, vamos envelhecendo, criam barriguinhas, vem cabelo branco. Tudo tem seu apogeu. Isso faz parte, é natural que seja assim. No entanto, quando tudo começa a convergir para o que supomos, o nada que vai acabar, eis que a vida ressurge, triunfante dela. Novas folhas, novas flores, na indefinida menção do recomeço. A gente não pode esquecer o seguinte: tudo que Chico Xavier trouxe, nas palavras dele, nos leva a uma conclusão só. Nós temos que aproveitar a nossa encarnação da melhor maneira possível, sempre honestos, caridosos, tementes e seguir os passos que Cristo nos deixou. Não é muito difícil. Chico Xavier provou, mas aqui ninguém quer ser o Chico Xavier, nem eu. Não, ninguém quer ser o Chico Xavier. Um pouquinho que a gente fizer, né, que seja baseado nas coisas que ele falou, já vai ser um grande progresso na sua vida, acredite nisso. Então é isso, gente. As palavras do Chico comentadas aí, para cada um de a gente pensar a respeito e tentar seguir, né, um pouco o que ele diz pelo caminho. E obrigado e vamos com Deus. Eu sempre ponho o nosso amigo aí para terminar. Obrigado a vocês. Nós aqui agradecemos, Germano, pela palestra. Chico, né, é um exemplo, né, que nós tivemos a honra, né,
nós tivemos a honra de conhecer, né, ele enquanto encarnado aqui, né? Então, ele, em abril, né, comemorado o nascimento do Chico, né, em 1910, né? Então, né, também, por falar nisso, né, temos a comemoração, né, do aniversário da casa, fundado por nosso querido Mário Elias. Foi em 1993, foi dia 24 de abril. Então, na próxima quinta-feira, que é o dia mais próximo do aniversário da casa, aí a gente vai receber o professor Edson aqui para fazer a palestra. Então, todos estão convidados, tá? Tragam amigos, familiares, né? Vizinhos, né? E agradecemos muito, Germano, Chico Xavier. Deixa só, Paulo, o que aconteceu, né, em relação ao Chico. Há muitos anos atrás, eu ainda namorava com o Vitor, um dia de quase de madrugada, estava morando no Peito, aí toca o telefone, esse telefone antigo ainda, né? Aí eu fui atender a minha amiga, de São Caetano. Ela, Cláudia, você não sabe o que aconteceu, sabe? Eu fiquei desesperada, né? Ela falou, o que foi, Adriana? Eu fui lá no Chico Xavier e ele pegou na minha mão. E quando eu saí de lá, minha mão estava cheirando rosas. Eu achei que era perfume, alguma coisa, né, meu. Ela falou, não, eu dei para o meu namorado sentir, né, o cheiro, e realmente minha mão estava cheirando rosas. Eu, né, fazia questão de pegar na mão das pessoas. Chico era assim, ele recebia todos e parecia que ele conhecia a pessoa. Eu não tive a oportunidade de conhecer, eu não tive lá. Mas parecia que ele conhecia a pessoa há anos, ele sabia, parece que tocava a alma da pessoa. Esse era o grande poder que o Chico tinha. Ele, quando encontrava a pessoa, ele não falava com o corpo, ele falava com a alma da pessoa. O que estava ouvindo era o espírito. O espírito livre é que ouvia aquilo que o Chico falava. Então, aquilo, para a pessoa, era uma coisa que eu nunca tinha sentido, né? Tocar a alma por qualquer pessoa. Então, era um dom que ele tinha com todos. Uma outra amiga também, muito descrente, mas ela acabou falando lá no Chico. Ela tinha perdido um irmão de acidente. Vamos lá, né? Esse tal de Chico aí, né? Disse que quando terminou tudo, ele falou, chamou e falou Reneide. Reneide é um nome bem diferente, né? Ela se chamava Reneide. Ele falou Reneide, disse que ela primeiro nas bases, né? Tem um recado do seu irmão para você. Nossa, eu queria ter tido a oportunidade, né? Eu também. Mas com certeza em pouco tempo deve aparecer um outro espírito dessa magnitude. Porque a gente está precisando muito. Né? E se aparecer e eu estiver por aqui, esse aí com certeza eu vou. Todos nós queremos, né? Isso mesmo. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos.